Olá, pessoa linda, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio do Borboletando Podcast, comigo, Esther Samara, em parceria com a agência Lançadoria. Agência Lançadoria na pessoa do César, que eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Borboletando Podcast nasceu há muito tempo. Vou contar aqui brevemente para você entender, porque é o nosso primeiro episódio. Os ouvintes no rádio sempre me chamaram de borboleta azul. Eu comecei no rádio há 15 anos atrás. E quando eu conheci o meu marido, ele me deu essa borboleta azul como pedido de namoro. E eu aceitei. E agora começamos com o Borboletando Podcast. E uma noite eu sonhei com esse Borboletando Podcast a noite inteira. No outro dia eu vi uma publicação da Lançadoria, da agência Lançadoria, com a frase: tira o seu podcast do papel. Eu pensei, não, eu vou ligar para essa agência. Liguei e o César falou: você não acredita que eu ia ligar para você hoje? Coisa de Deus, né? E aqui estamos para o nosso primeiro episódio. Então agradeço você que está nos assistindo, já te convido a deixar o seu like, a compartilhar também esse podcast com todos que você ama, com todos os seus amigos e com aqueles também que você conhece e não gosta muito. Para todo mundo conhecer o Borboletando Podcast. E a nossa convidada de hoje é a Natália Garcia Oliveira. Eu até escrevi aqui um resuminho sobre ela, porque ela tem uma história incrível e tem muita história para contar. Ela é casada, mãe, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, profissional dedicada, empreendedora, atualmente trabalha como social media, vegetariana, tem como hobby dormir, também gosto, viu? Pratica yoga. E também um dos seus hobbies é ler. E tem como música favorita A Casa é Sua, música gospel do grupo Worship. Acho que é assim que pronuncia, ela vai me corrigir. Ela é a Natália Garcia Oliveira. Natália, seja bem-vinda ao nosso podcast. Boa tarde, Esther. Boa tarde a todos. É uma honra imensa estar aqui. Quando você me estendeu o convite para estar participando do primeiro episódio, do episódio de lançamento, eu me senti realmente muito honrada. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade. Topei o desafio, estou aqui para abrir o meu coração com todos vocês, né, com você, trazer algumas questões que muitas pessoas às vezes me perguntam sobre maternidade, empreendedorismo, sobre rede social. Então, estamos aqui, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Vai ser sim. Eu já quero começar perguntando por Natália Garcia de Oliveira. Quem é Natália Garcia de Oliveira? Bom, hoje eu falo que eu sou mãe, né? Sou mãe de 6, né? 4 anjinhos e 2 gêmeos, né? Sou esposa, sou empreendedora, sou amante número 1 de Deus, da espiritualidade e alguém que sonha muito, que acredita que essa vida, por mais desafios que a gente encontra, ela tem que ser muito bem aproveitada. Então vamos começar do começo. Como que era a Natália criança? Como foi sua infância? Minha infância foi muito maravilhosa, gente. Eu tive infância, grande parte aqui mesmo em Santa Cruz, né? Então, meus avós maternos, paternos são daqui do município. Cresci em chácara, cresci brincando na rua, jogando vôlei no portão. Cresci recebendo muito amor, muito carinho dos meus pais. Tenho 2 irmãs, né? Uma mais velha e uma mais nova, que eu amo de paixão. A gente brigava muito, mas a gente também brincava muito. Foram minhas grandes parceiras. Então, a minha infância foi uma fase muito gostosa. Teve um período que o meu pai, ele foi convidado, né, pelo trabalho para ir para Porto Alegre. E eu tinha 3 aninhos na época, a minha irmãzinha mais nova estava na barriga da minha mãe. E aí a gente foi para Porto Alegre e por lá ficamos 5 anos. Também foram anos assim incríveis, porque a gente saiu de uma cidade muito pequena e foi para uma cidade grande. Então, eu tenho lembranças muito gostosas lá.
Foi lá que eu acho que eu conheci shopping, conheci esses passeios, assim. Que a gente não conhece. Nutella, sabe? Que Mas delícia. o que eu gostava mesmo e o que eu gosto é do interior. Então, minhas melhores lembranças eram daqui, quando eu vinha passar férias, né, escolares na casa dos avós. O meu pai falava assim para mim, olha, amanhã nós vamos para Santa Cruz, então arrumem suas sacolinhas. Eu e minhas irmãs, principalmente a mais velha, que a outra era muito pitica ainda, a gente ia com um monte de sacolinhas assim nos nossos brinquedos e ficava arrumando os brinquedos e a gente vinha de carro. Então eram sei lá quantas horas, pai, você devia estar aqui para me corrigir. Mas são muitas horas. Muitas Uma viagem horas. longa. E a gente ficava assim, pai, quantas cidades faltam? Pai, quantas cidades já foram? E aí vinha aquela viagem, aquela farofada que a gente fazia no carro, né? Aquela bagunça, uma delícia. Eu falo que hoje que eu sou mãe, eu vou com os meus filhos até São Paulo e já é um desafio. Eu fico imaginando meus pais na época vindo de Porto Alegre aqui. Mas, assim, lembranças muito boas mesmo. Fui uma criança, segundo minha mãe e meu pai, muito doce, muito amável. Depois eu fiquei rebelde na adolescência. Acontece. Mas minha infância foi basicamente isso. E qual era a sua brincadeira favorita? Eu amava boneca. Boneca. Nunca gostei de Barbie, assim. Eu gostava daquelas boneconas, sabe? Minha mãe fala que desde pequena eles me perguntavam qual era o meu maior sonho. E o meu maior sonho sempre foi ser mãe. Então, eu sempre respondia, quero ser mãe. E eu acho que por isso eu gostava tanto de brincar com bonecona, de filhinha. Gostava muito de casinha também. Eu com as minhas irmãs, a gente dividia uma mesa, assim. E a gente era muito simples, né? Então, por exemplo, a gente tinha uma geladeirinha e um fogãozinho. Aí a gente dividia. Se a geladeira é sua, o fogão é meu. E aí a gente brincava de vizinhas, então era muito gostoso. Acho que minhas brincadeiras prediletas eram isso, de boneca, né? Brincar de mamãe e de casinha. Gente, que delícia. Muito. Eu sou a mais nova da família e eu brincava de casinha mais sozinha, porque minhas irmãs não me deixavam brincar com elas. Irmãs. Mas, enfim. E como era seu relacionamento com a família, com as suas irmãs? Você disse que pelos pais você era super doce, mas com as irmãs vocês brigavam. A gente brigava, mas eu acho que, pelo que minha mãe fala, eu era a mais tranquila, assim. A minha irmã mais velha cuidou muito da gente, assim. Diz que ela abria mão de várias coisas por nós, que eram mais novas. Mas eu, como sou irmã do meio, eu sempre tive uma relação muito próxima, tanto da mais nova quanto da mais velha, porque é 3 anos de diferença de cada. Então, eu aproveitei muito as duas, sabe? Em diferentes fases. Então, eu acho que eu fui uma irmã tranquila. Irmãs, me corrijam aí. Podem me dedurar por mensagem. Por favor, mandem aqui. Mas, assim, eu acho que nossa relação foi bem tranquila. Assim, tinha sim, né? A irmã mais velha roubava uma roupa minha, saía escondido. Eu pegava... isso, a minha irmã mais nova, se eu não falar, ela vai me dedurar. Okay. Porque eu sempre fui fascinada na infância por bolacha recheada. Sério? E aí minha mãe comprava e deixava tudo lá. E tinha as favoritas dela, as favoritas minhas, da minha irmã mais velha. Eu ia lá e comia todas as dela. Não. Aí ela ficava muito pé da vida. Aí... eu não encontrei mais bolacha dela. Descobri que ela estava escondendo dentro do guarda-roupa. Espertinha. E aí eu ia lá no guarda-roupa e comia todas as bolachas dela. Gente, você descobriu o Descobri. esconderijo. Então, assim, eu sempre fui uma criança também muito comilona. Então, eu acho que eu dei um pouco de trabalho para minhas irmãs nisso. Eu roubava muitos doces delas, assim, as bolachas. E é legal isso, né? Na família que divide. Minha mãe também comprava bolacha recheada, era esse pacote é seu, esse Sim. é seu, esse é seu. Mas eu é que ficava sem, porque eu era mais nova, aí minhas irmãs roubavam tudo de mim. E você falou que sempre foi magrinha, né? Sempre fui, então você foi não era bom, gulosa, amiga. né? Foi bom, irmãs, obrigada. Mas você foi gordinha na infância? Sempre fui gordinha, sempre? Na verdade. Aí depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a me alimentar melhor e... não sei se eu tô pulando aí, adiantando conversa. A gente vai entrar na sua adolescência lá. Então, e perfeito. depois aí na eu faculdade. Te conto quando que eu deixei de ser mais gordinha. Então, vamos agora para sua adolescência, Vamos. onde você falou que na adolescência você ficou mais rebelde. Por quê? Eu fui mais rebelde na adolescência. Aí que tá, Esther, eu não sei. Eu sou geminiana e sou muito questionadora de tudo. Questiono
as verdades de hoje, eu questiono amanhã, sabe? E sempre fui muito inquieta em todos os sentidos. Então, por exemplo, no sentido da fé, fui batizada, crismada, casei em igreja católica. Aí chegou um momento que eu não me sentia mais tão confortável, eu não achava que eu estava aprendendo tanto nas missas de domingo. Eu peguei e fui conhecer todas as religiões. Então, tipo, marquei uma entrevista em cada religião, que eu queria ouvir cada uma que ela tinha para me falar. Então, eu sempre tive esse espírito muito questionador, né? De querer conhecer muito. Eu nunca me conformo, assim, com uma coisa, uma verdade absoluta. Só que aí, na adolescência, eu levava esses questionamentos também para os meus pais. Então, eu não continuei aquela criança doce. Eu questionava, e às vezes questionava. Eles falam que eu puxei muito para minha avó paterna, italiana, e que questionava, e que não tem muito jeito de falar, sabe? Fala as coisas meio sem filtro, fala as coisas meio... e também tive a fase de querer sair com os amigos, beber um pouco mais da conta. Então, eu me vejo como uma adolescente muito rebelde. Foi bom, aprendi muito, né? Hoje eu olho para trás e eu vi o quanto eu consegui aprender com tudo isso, porque eu falo, você ter uma base familiar nesses momentos é tudo. Porque você se questiona aí, né? Fala assim, isso não vai me levar a nada, né? Mas e minha mãe e meu pai? Eles não devem estar contentes com isso. Então, assim, eu falo que ter uma base familiar foi muito bom para mim, porque eu acredito que eu poderia ter até tomado outro caminho se eu não tivesse tanto uma família, assim, que me amasse, que me desse, construísse, né? Tantos valores, princípios. Então, é isso. Sempre fui muito boa em notas, muito estudiosa, mas eu tive aí esse lado rebelde que eu acho que toda família tem que tomar cuidado, né? Principalmente na adolescência, porque é uma fase aí de vulnerabilidade, já que está mais exposto ao mundo, exposto a tantas... distrações, né, aí que se encontram, né? Com certeza. Essa fase da adolescência, ela é muito delicada mesmo. E ter essa base, como você disse, deixa o adolescente mais à vontade para dizer não. Sim. Para tomar as escolhas corretas, né? O caminho que vai seguir. Porque ele fica à vontade de falar pro amigo, eu sou seu amigo, mas eu não vou pelo mesmo caminho que você. Exato. Porque em casa ele tem amigos também verdadeiros que ele sabe que pode contar. Que legal. E sendo questionadora, foi aí que você desenvolveu o seu hábito para leitura? Sim, sempre gostei de ler muito. Então, por exemplo, tinha as apostilas lá do colégio. Olha, você tem que ler esse trecho aqui para dar conta da matéria. Não, eu queria ler tudo, sabe? Aí, tem que ler este livro para fazer a prova. Eu queria ler esse, mas eu queria ler um outro que eu tinha visto. E, assim, de assuntos diversos, sabe? Então, eu nunca fui focada em uma coisa só. Não sei se isso é um TDAH. Acho que é uma vantagem, né? Porque você já deve ter lido muita coisa. Li muita coisa sobre tudo. E você registra tudo? Você consegue absorver o conhecimento? Guarda? Então, você sabe que eu tenho um pouquinho de falha de memória, sim, viu? Mas eu acredito que absorvo, né? Eu acho que o que é realmente importante para mim, eu acabo absorvendo, né? Porque o cérebro é seletivo, né? Exato. Eu acho que o que faz sentido eu absorvo, e de resto eu tenho uma vaga lembrança. Já li, já vi. No entanto que até para nomes, assim, nome de filme, nome de ator... Nome de pessoas, meu Deus, meu desespero. Eu lembro muito de feição, eu sou de, né, uma imagem visual muito grande. Mas, assim, para nomes mesmo... A pessoa chega e eu fico, ai meu Deus, tomara que ela fale o nome. E a gente fica tão triste, né? Porque dá uma impressão que, tipo, você está menosprezando, ou que você... E às vezes tem uma super admiração por aquela pessoa, uma história super legal, e você não lembra o nome, né? Como assim? Desesperador. Meu Deus, você conte pra nós no chat também se já aconteceu isso com você, porque é complicado. Esse ano você já leu quantos livros? Acho que você, juntando com as suas irmãs, já leram todos os livros do mundo. Eu vou te contar que eu não tô na minha fase mais leitora. Sério? Por conta dos filhos,
por conta que mudou a dinâmica de casa, depois acho que eu vou te contar um pouquinho. Então, assim, não tá me sobrando muito tempo para os meus hobbies. O meu hobby predileto ultimamente está sendo dormir mesmo. Ai, que delícia! Então, assim, eu já leio muito no meu trabalho, né? Então, leio demais no meu trabalho. Então, eu meio que me satisfaço, assim, com a minha quantidade de leitura que eu consumo. E aí, quando sobra um tempinho a mais, assim, eu prefiro estar relaxando mesmo, ou tentando meditar, praticando yoga, algo que esvazie mais a mente do que preenchê-la mais ainda. É, porque tem aqueles livros que ajudam a esvaziar, que é aquela história gostosa, onde você Sim. descansa, mas tem muitas, hoje em dia, por exemplo, no trabalho, né, que você lê bastante, que você vai absorver mais conhecimento, que cansa mesmo, Isso, pesa. eu acho que chega num momento, porque antes eu não trabalhava tanto com leitura, então a leitura era mesmo para hobby, assim, e para os meus estudos, que, ok, agora hoje eu sinto assim que até minha vista fica cansada, sabe? Falei pro meu marido semana passada, amor, tô precisando de um oftalmo. E você usa óculos? Não uso óculos, mas preciso. No colegial, acho que eu tinha, sei lá, 0,25 de miopia, e aí fiz um óculos, na época que eu lia muito, perdi o óculos, nunca mais usei. E aí, tudo ok nos exames de carta, e a gente vai levando, sabe? Mas agora eu falei, não, agora eu tô precisando voltar. Eu falei assim, que eu acho que eu já tô com aquela doença de velho, sabe? Idoso, que você tem que ir afastando um pouquinho para ler. Sei bem. E eu queria falar, aproveitando esse assunto da leitura, sobre o seu livro favorito. Que você disse para mim que seu livro favorito é Em Seus Passos, O que Jesus Faria. Ai, você já leu, Esther? Li. Ai, não é É maravilhoso? encantador. Eu li depois que você me falou que é o seu predileto. Eu ia trazê-lo, mas, né, pessoa, assim como você falou, tem às vezes falha de memória, gente, acontece. E eu não trouxe, cheguei aqui e falei, né, pra produção. Meu Deus, esqueci o livro da Nath. Mas é um livro encantador e eu queria saber com você encantador. o porquê você escolheu esse livro. Que ele foi escrito, falar, né, pros nossos, as pessoas que estão nos acompanhando, é falar ouvintes, que é a mania do rádio, mas você que está nos assistindo, o livro Em Seus Passos, O que Jesus Faria, é escrito pelo Charles M. Sheldon, não sei o que significa o Não M, lembro. e foi escrito no final do século XIX. Mas pra mim, a minha experiência, a Natália vai falar a experiência dela, pra mim é um livro que poderia ter escrito ontem. É um livro muito lindo. Fala pra mim, então, você, qual é a sua experiência e por que escolheu? É porque, assim, eu li ele há muitos anos, então eu estava saindo daquela fase de adolescente rebelde e li ele, porque aí eu imergi, né? A gente fala que a gente sempre tem os dois pontos, o alto, muito baixo, até a gente encontrar o ponto aí de equilíbrio. Então, eu acredito que eu estava saindo de uma fase muito baixa e fui aí nessa busca por religião, por a vida não pode ser só isso, né? E aí eu estava lendo muitos livros nesse sentido e esse me despertou a curiosidade. E nele eu achei assim como que se fosse uma resposta para como eu deveria realmente conduzir a minha vida. Porque, como eu disse, eu sou muito questionadora, então eu sempre tive muitos questionamentos. Do certo, do errado, do pode, do não pode, porque é muito subjetivo tudo isso. E não bastava falar para mim, ó, tudo lhe é permitido, porém nem tudo lhe convém. Tá, mas o que não me convém, o que convém. E esse livro, ele traz para a gente, assim, que se a gente pensar antes o que faria Jesus no meu lugar, a gente consegue se aproximar do que a gente teria mais sucesso, da ação, da fala, do jeito que a gente teria mais sucesso. E ele discorre uma história, assim, que é numa cidadezinha interiorana, né? Ela é dos Estados Unidos mesmo. É uma cidade pequena do Mississippi. Isso. E que não é uma história verídica, mas que poderia ser. E eu, na minha fantasia, porque eu entro na fantasia, assim, eu li como se fosse uma história verídica. E eu me emocionava de verdade, de momento de chorar, assim, sabe? E eu falava assim, é isso. Olha, se o redator lá do jornal da cidade pensasse um pouquinho melhor, ele produziria coisas de mais conteúdos. E não falo religiosas. Não. Né? É de bem-estar, de preocupação. De bem-estar. Pensar na responsabilidade que tem naquilo que transmite. Perfeito. Então, para mim, foi fazendo tudo muito sentido. E não no fanatismo religioso, mas num, assim,
como que eu poderia realmente estar agindo da melhor forma, sendo uma melhor pessoa nessa situação, nesse momento. E isso eu acho que se aplica, e aplica até hoje, sabe, para mim, assim, é claro, longe da gente conseguir tudo isso, Sim. mas é sempre bom estar retomando, sabe, esse pensamento, tá? Então, foi um livro que eu carrego para mim, assim, eu acho que me deu uma virada de chavinha na época, me ajudou muito, então eu tenho ele no meu coração, assim, dentre muitos livros que eu já li, ele é muito especial para mim, para minha vida. E eu agradeço por ter compartilhado comigo, porque eu também revi algumas ações, até já indiquei para várias pessoas, porque você que nos assiste é uma história mesmo que fala sobre várias pessoas e as ações dessas pessoas impactam na vida de outras, e outras podem mudam na verdade de vida, de realidades. E é um filme, é um livro, mas que é um filme pra Agora gente. tem um filme também dele. Tem 3 filmes. Eu até assisti os 3 filmes, mas não tem nada a ver com o livro. Tem a mesma temática, mas não tem nada a ver com o livro. Esther, por isso que eu não vejo filme. Não vejo filme de livro que eu leio. Não vejo. Porque é só decepção. É completamente diferente. Completamente diferente. E assim, e não é que o filme é ruim. Não, é bom. É porque a gente cria do nosso jeito, a nossa história, a nossa fantasia. A gente põe detalhes, a gente sente cheiro. Então, assim, aí a gente vai assistir. Ai, perde a graça, né? Fica aquilo, não, mas não era assim. Não, mas... então, assim, eu fiquei sabendo que tinha... que eu indiquei o livro para muitas pessoas, e a minha cunhada, ela me contou que tinha saído o filme na época, mas eu não assisti para não ficar com essa última impressão, sabe? Exato. Por exemplo, no livro tem a Raquel, né, que é a cantora, não sei se você lembra, que faz um tempo, Sim. Mas a Raquel, ela é a cantora que vai para as igrejas para usar o dom dela para servir essas pessoas. Eu ficava imaginando a Raquel, porque o livro fala várias vezes que a Raquel é bela, linda e tem uma voz encantadora, angelical. Eu criei a imagem dela, né, pela minha experiência de vida, da bela e voz encantadora. E realmente é isso. Não é? No rádio acontece a mesma coisa. A gente cria a imagem auditiva daquela pessoa que está falando. Então não tem a imagem. É diferente aqui do podcast, o videocast, que as pessoas têm a imagem pronta, né? Já recebe tudo. E é essa magia mesmo que o livro nos proporciona. Exato. Vamos agora para sua fase da faculdade, para sua formação. Que legal. Eu até brinquei, falei em casa, falei, gente, não é possível essa mulher ter a idade que tem com a formação que ela tem. Eu acho que você dorme no formol e tá mentindo a idade, porque você fez tanta coisa. Imagina, Esther, eu não fiz 1/3 do que eu gostaria de fazer, acredita? E ainda tem muito tempo pra fazer. É muito louco isso, porque quando eu estava no colegial, na verdade foi assim, eu sempre estudei em escola pública, né, que meus pais não tinham condição da gente estar numa escola particular, e no colegial eles colocavam a gente na escola particular. E dava muito certo para nos preparar para um vestibular, para uma faculdade, porque também teríamos que passar numa pública, porque eles também não teriam condições de arcar com as despesas de uma particular. Então, eu fui para a escola e eu sempre falei assim, eu vou fazer medicina, Eu queria muito medicina, era o meu sonho, assim, fazer medicina. Mas eu vi aí, chegando no meu 3º colegial, que eu não ia dar conta de passar naquele ano. E minha mãe e meu pai me incentivaram muito. Filha, faz um ano de cursinho, a gente dá um jeito. E eu sempre fui muito preocupada com o bem-estar de toda a família. E aí eu falei assim, não, vou prestar algumas faculdades que eu acho que é possível de eu passar, aí depois eu vejo. E nessa eu prestei enfermagem, odonto, fisioterapia. Em odonto eu fiquei em 2 listas de espera, aí passei em enfermagem e passei em fisioterapia, em faculdades públicas. Aí eu falei assim, vou fazer fisioterapia. E aí foi quando eu ingressei na faculdade de fisioterapia em Jacarezinho, na UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná. E no primeiro ano de fisioterapia, fui morar lá em Jacarezinho, porque era integral. Morei com 2 colegas, então era uma república de 3 mulheres, muito legal.
Fiz ainda cursinho no primeiro ano de faculdade de fisioterapia. Aí resolvi desistir, porque eu estava gostando da faculdade. E ok. Só que eu queria trabalhar à noite. Minha mãe falou, não, você vai estudar. Porque minha mãe sempre foi assim. Apesar de a gente ser muito humilde, muito simples, uma vida que, graças a Deus, nunca faltou nada, mas sempre foi ali tudo regradinho. Ela sempre incentivou a gente a estudar, que ela sempre quis estudar, sempre foi o sonho dela estudar e ela não pôde. Ela teve que trabalhar muito cedo. Então, ela falava, não, vocês vão estudar. Então, ela falou, não, você não vai trabalhar, você vai se dedicar à sua faculdade. Aí, tinha a faculdade de Educação Física à noite. Aí eu falei, vou prestar, porque eu tô com muito tempo ocioso. Aí eu peguei e prestei a faculdade de Educação Física no primeiro ano de fisioterapia e entrei. E aí eu cursava fisioterapia durante o dia e a Educação Física à noite. Então, eu me formei em fisioterapia e depois de um ano, eu me formei em bacharel de Educação Física. Ok. Aí, fiz minhas pós-graduações, tenho uma pós-graduação em osteopatia, na parte estrutural, que eu nem lembro mais, aí osteopatas me corrijam, mas foi só um módulo estrutural, nem cheguei a atuar com a osteopatia. E comecei a trabalhar como físio. Eu não sei se eu tô pulando o seu cronograma, porque eu tenho vontade de falar um monte de coisa. Não, estamos na sua formação, pode falar, tá à vontade. Então, pode beleza. Falar. Aí, voltei para Santa Cruz e falei, e agora? Vou trabalhar com o quê? O Icaiçara, um clube, me abriu portas, e a única coisa que eu falei que eu não queria trabalhar era como massagista, né? Porque a gente sofre preconceito, nada contra massagista, amo, mas assim, a fisioterapia é massagem. E eu nunca gostei da parte de dermato da fisioterapia. Então, não é com a massagem, é com tudo que fosse relacionado a dermato, eu falei que eu não queria. E foi a oportunidade que me apareceu na época. E eu lembro que eu fui nesse clube ganhando, na época, muito pouco, mas ótimo, fui. E não conseguia mais trabalhar com nada, fazia massagens em casa, tudo. E comecei a fazer um serviço voluntariado no hospital aqui na Santa Casa, que não tinha fisioterapeuta na época. Que aí era a minha paixão, era o hospital. Era cuidar dos internados, adultos, crianças, e eles me deixaram trabalhar lá. Eu trabalhava de graça lá, mas, gente, com uma alegria no coração, como é importante você trabalhar com algo que você ama, né? Mas acho que não deu 2 meses, e aí surgiu vaga, e o diretor clínico veio falar comigo que estavam gostando do meu trabalho e me efetivaram. Nossa, fiquei muito feliz. E aí também abri um processo seletivo no asilo aqui da cidade, prestei a prova, também consegui. Então, aí eu trabalhava no hospital e trabalhava no asilo, e eu era muito feliz, muito feliz. Mas, como diz meu marido, eu estaria aposentada aqui até hoje, se tudo desse certo, porque para mim a vida estava ótima. Mas aí me casei, que depois a gente vai conversar sobre isso, e fui para Barueri. Lá eu entrei num serviço de acolhimento de pessoas em situação de rua. Então, era fisioterapeuta num albergue. Aí eu fui picada pelo mosquitinho do serviço social. Eu via que não adiantava eu cuidar apenas da saúde dessas pessoas. Tinha casa, tinha alimentação, tinha, enfim, N aspectos que, se não tivessem ali casados, juntos, alinhados, essa pessoa ia adoecer de novo. E aí eu fiz o serviço social. Então, para fechar aí minha formação que você disse, me formei em serviço social pela Unip. Então, hoje sou graduada em fisioterapia, educação física e serviço social por esse motivo. Quando eu fui trabalhar nesse albergue, nesse serviço de acolhimento de pessoas em situação de rua. Gente, que incrível! E o trabalho voluntário, ele apareceu, então, na sua vida? Porque hoje você continua fazendo várias atividades voluntárias. Voluntária, sim. Eu sempre gostei muito do voluntariado, né? Sempre tive muitas ideias. No entanto, que quando eu fui começar a empreender, eu estava conversando com uma mentora e ela me falou assim, mas o que você gosta de fazer? O que você queria fazer que faz seu coração acelerar? Eu falei assim, eu queria ter uma ONG. Disso, várias ONGs. Ela,
mas você não vai ganhar dinheiro com ONG. Vamos fazer algo que você consiga ganhar dinheiro, aí você abre a sua ONG. Então, assim, e meu marido sempre brinca, que ele fala assim, você gosta de trabalhar muito, mas trabalhar com coisas que não ganham dinheiro. Porque eu tenho isso muito forte, sabe? Então, eu realmente, se eu não tivesse aí uma família, se não tivesse, né, meus compromissos financeiros, realmente eu viveria de voluntariado sendo feliz. Que incrível! Isso mostra também o porquê eu te admiro com o pouco que eu já te conheço. Com esse podcast, obrigada. Tenho certeza que muitas pessoas também vão passar a te admirar ainda mais. Obrigada. E agora, até fiquei aqui meio perdida, né? Porque eu fui e voltei. Geminiana. Não, mas não tem problema. Você escolheu, eu falei, uma maluquinha pro seu primeiro episódio. Tô amando. E você tá amando também? Conta pra gente. Eu tô amando. Deixa um like, já aproveito. Deixa um like aí, compartilha com todo mundo o nosso Borboletando Podcast. A história da Nath é incrível, inspiradora. Eu falei que o Borboletando Podcast é uma oportunidade de aprendizado, de esperança, de você aprender muito aqui e de se inspirar também, porque ela é uma prova que dá para fazer tudo, viu? Mais um pouco ainda. E o interessante que eu achei, num ponto que você estava falando, que as pessoas falam, não, foi sorte, não foi esforço, mas a oportunidade foi, a sorte te encontrou trabalhando, né? Sim, com Você certeza. conseguiu o seu primeiro emprego efetivado ali trabalhando voluntariamente. Então, voluntariado também é uma oportunidade de se ingressar no mercado de trabalho. Sim, aproveitando, Esther, que você está falando isso, o ingresso aí, né, no mercado de trabalho, ele não é simples. Então, hoje eu vejo muitos jovens se frustrando, assim, com grandes expectativas. Então, de um primeiro emprego, de um primeiro trabalho, né? Mas a realidade é que a gente não começa trabalhando com o que a gente quer. E nem trabalhando com quanto a gente gostaria de ganhar. Mas a gente precisa começar. A gente precisa mostrar o nosso trabalho, até porque a gente vai descobrindo também novos talentos, vai conhecendo novas pessoas. Então, assim, uma dica para os jovens é não desanimem, vão atrás mesmo, comecem, seja ganhando muito abaixo do que você queria, sendo no voluntariado se você não conseguir, mas comecem, porque hoje eu vejo aí muitos jovens postergando, né, sua carreira aí profissional porque esperam aquele trabalho dos sonhos, né? E isso é uma ilusão, até porque muitas faculdades vendem isso, né? Então, aqui você já vai ser empregado, aqui você já, né? E não é bem assim. A gente tem que correr atrás. Hoje em dia, tipo, ter um curso superior é um requisito mínimo e também não é limitante. Então, não se limite ao seu certificado. Hoje em dia tem muitas coisas a serem feitas que não estão em grades curriculares. Então, assim, olhe para a sociedade, seja questionador, veja o que as pessoas estão precisando. Talvez o que elas estão precisando ainda não tenha um curso, mas você só vai descobrir se você estiver no mercado de trabalho, se você conversar com outras pessoas, né? E estar aí aberto e disponível para estar recebendo essas demandas, esses conhecimentos e tudo mais. A gente tem que investir o nosso tempo, nos colocar à disposição para que a oportunidade chegue até nós. Exatamente. Né? Nos encontrar trabalhando, a sorte nos encontra trabalhando. Exato. E agora, eu fiz até um roteiro aqui, mas eu nem tô seguindo direito. Eu queria saber, agora para entrar na sua vida, Natália, mãe, família, como que você conheceu o seu esposo? Trabalhando. O trabalho, eu sempre veio o trabalho muito a sério e eu acho que foi por isso que me proporcionou tantas coisas boas, né? Apesar da história não ser muito feliz, agradável, eu acredito aí que tudo tem os dois lados, né? Então, eu trabalhava no hospital, como eu comentei, aqui em Santa Cruz, como fisioterapeuta, e recebi um paciente que tinha sofrido um acidente de carro. Ele estava na cama, né, acamado, atendi ele no período hospitalar, e depois ele foi para casa ainda acamado, e eu atendia ele de segunda a segunda. Feriado, sábado, domingo, um paciente muito esforçado, muito querido, que estava
ali se dedicando ao máximo, e eu topei o desafio e fui atender ele todos os dias. E aí, num desses atendimentos, encontro meu marido na casa, no domicílio. Esse meu paciente, ele é o Ricardo, né, de Larissa. Ele foi casado com a Silvia de Larissa, que é a irmã do meu marido. Então, na época, eu namorava. Na época, também, o meu marido estava desempregado, então ele veio para ajudar a irmã, porque a Silvia, minha cunhada, tem 3 filhos, né? Então, como o marido estava acamado, em recuperação, ele veio para ajudar a irmã, já que estava disponível. Então, foi assim que eu conheci ele. A minha cupido foi a minha sogra, né? Porque ela abria a porta para eu fazer o atendimento e falava: e o namoro, como é que vai? Eu: vai bem, dona Antônia, muito obrigada. Aí eu sei que eu estava trabalhando muito e já estava no fim, assim mesmo, desse meu outro relacionamento. Eu falo, foi um relacionamento, a gente era muito amigo. Nosso erro foi namorar, porque a gente era muito amigo. Foi uma relação muito boa, terminou sem nenhum desentendimento, mas chegou ao fim. E a gente fica chateado, né, com qualquer término de relacionamento ou de ciclo. E aí a dona Antônia continuava me perguntando: e o namoro, como é que vai? E eu, para não entrar no assunto, falava: vai bem, mas já fazia uns 2 meses que eu estava terminada. Até que um dia eu falei: dona Antônia, não estou mais namorando. O meu marido estava na sala, ouviu, foi lá no quarto e ficou a sessão inteira. Dona Antônia já estava fazendo alguma coisa. Acompanhando a sessão de fisioterapia, inventando uma conversa de uma dor no joelho. Até que eu estava em casa, 8 horas, acho que eu não contei isso ainda, mas eu gosto de dormir e acordar com as galinhas. Então, era 8 horas da noite, eu estava dormindo na minha cama. Sempre dormi cedo. Me liga, eu vejo que é lá da casa da Silvia. Silvia, tudo bem? Não é o Ricardo, porque o meu marido tem o mesmo nome que era desse meu paciente, Ricardo, também. É o Ricardo, o que aconteceu? É sua coluna, tá tudo bem? Ele: não, é Ricardo, mas é o outro Ricardo, é o irmão da Silvia. E eu já fiquei toda corada, e aí ele: vamos sair, né? Vamos jantar, alguma coisa? Eu falei assim: vamos, mas hoje não, porque eu tô dormindo. Ele: o quê? Ele vindo lá de São Paulo, né? Ele falou assim: eu já achei que você tava me dando um fora. Então, na verdade, foi assim que a gente se conheceu, e aí eu topei, e a gente foi até muito engraçado, porque eu levei uma amiga no primeiro encontro, porque eu namorei muito tempo e eu não sabia mais como que eu ia conversar com uma pessoa. E ele falou que também achou isso muito esquisito, achou que eu estava dando fora nele pela 2ª vez. Levou uma vela junto. Levei uma amiga junto. Só que eu falei pra amiga: ó, fica só ali pra gente entrosar, depois você vai. Imagina, ficou até o final, de tão gostosa que estava a conversa. Mas foi assim, foi através do trabalho também. E eu falo que a história, ela não é muito legal, porque teve um acidente. Esse meu cunhado, ele se recuperou, levantou, viveu mais um monte com os filhos, tal, mas infelizmente teve uma complicação, depois veio a óbito. Mas assim, eu acho que de tudo ficou uma história muito linda, né? A gente tem uma recordação e ele deixou aí um legado maravilhoso. E a filha deles, a Júlia, minha filhadinha. Então, eu falo, a gente lembra dele com muito amor mesmo, né? Foi uma pessoa muito especial pra gente. Gente, é uma que pessoa. História! Daria para fazer um filme. Daria. Gostei muito de conhecer a história. E dando continuidade, vocês começaram a namorar? Começamos a namorar à distância, né? Mas ele vinha todo fim de semana para cá, muito aplicado, sabe? E aí, noivamos depois de 2 anos. Ele me pediu em casamento, achei muito lindo. Ai, como foi o pedido? Ai, foi lindo. Eu fui de ônibus para São Paulo. Ele me buscou e eu de moletom, tudo. Ele me levou numa pizzaria linda, à luz de velas. E aí ele começou a gaguejar. Era fim de semana do Dia das Mães, olha só. E aí, 13 de maio a gente noivou.
E aí ele começou a gaguejar e falando assim, eu queria, como eu te vejo, a mãe dos meus filhos, e começou a gaguejar muito, assim, oh meu Deus, o que tá acontecendo? Quem tem que falar que tá grávida sou eu, não sou ele, né? Achei que ele ia falar que tava grávido. Aí ele falou assim, você quer casar comigo? E eu, claro, e eu fiquei muito emocionada. E aí, só que daí não falava de casamento, sabe, Esther? Se Só ele estiver me pediu em ouvindo casamento. aí, né, senhor Ricardo? Não falava de casamento, só me pediu em casamento e nada de marcar casamento. E eu era daquela meu assim, Deus. nunca gostei de aliança de compromisso, e falava que só ia noivar com a data de casamento marcada. Passou um tempo, nada. Um dia eu acordei e falei assim, ô Dado, e quando nós vamos casar? Ele, é por isso que você tá meio brava? Marca aí. Tirei meu celular debaixo do travesseiro, olhei e falei, 9 de novembro. Ele, tá bom. Já saí falando para todo mundo. E já liguei na igreja e já resolvemos tudo. E aí deu um ano, a gente casou. Ai, que lindo. Foi muito bom. E aí, como começou o processo para maternidade? Então, na verdade, eu morava aqui, né? A gente sempre quis morar aqui no interior, mas ele o trabalho dele era lá mesmo, para cá não tinha oferta para ele até andou pesquisando. E aí eu fui e morei lá em Barueri um tempo, fiz um test drive, morei com a sogra também, antes da gente casar, uns meses antes da gente casar. Então, a gente casou, aí a gente foi para nossa casa e lá ficamos, enfim. Desde que eu me casei, eu falei que eu já queria ser mãe, não queria esperar um ano. Na verdade, produção, pode contar essa história, será? Pode? Então Produção. Tá. Quando a gente namorava, não sei, eu acho que era intuição, né? Eu inventei lá uma história e fiz meu marido fazer um espermograma para ver se ele poderia ser pai. Não usei essa justificativa para ele. Inventei qualquer outra justificativa e fiz ele fazer um espermograma. Senão, ia cortar ele. E ele fez e estava tudo normal, obviamente. Então, eu falei, vou casar com ele. Aí, já casei falando, não quero essa de esperar um ano para ter filho. Ele, vamos curtir um pouco. Eu, tá bom. Esperamos um pouquinho, mas nem um ano, já comecei na tentativa de engravidar. E logo já engravidei. Mas foi, assim, a minha realização. Foi um sonho realizado. Ouvimos o coraçãozinho do bebê, e aí fomos no ultrassom de rotina, e o coraçãozinho tinha parado. E assim foi por 4 vezes, Esther. 4 vezes. Eu engravidei naturalmente, e a gente ouvia o coraçãozinho, e aí ia numa consulta de rotina e o coraçãozinho tinha parado. É óbvio que a partir da segunda perda, né, a gente já começou a fazer vários exames, mas nada indicava nada, nenhum problema. Então, a gente foi seguindo. Aí, a partir da quarta, que a quarta já tinha até nominho, que foi um pouco mais adiante, era Catarina, a gente resolveu, não dá para continuar. Já tinham ido aí, 6 anos. 6 anos, 4 perdas gestacionais, né? E a gente sente, né? Foram 4 vidas, né? Por isso eu falo que eu tenho 6 filhos, né? Foram 4 filhos que ficaram o tempo que foi necessário, né? Comigo e se foram, né? Para junto com Deus. Mas eu falei, não dá mais, né? É desgastante. Você tinha quantos anos? Eu me casei com 26, então fiquei aí até os 32 nessa tentativa. E como foi esse processo para você? Acredito que tenha sido muito doloroso. Então, o primeiro foi terrível, né? Meu chão desabou, assim. Foi uma dor imensa, eu não sabia explicar a dor que eu estava sentindo, porque eu jamais imaginava. Eu acho que toda mulher encara a gravidez como algo muito natural e fácil. Mas só quando a gente tem uma dificuldade e a gente olha ao redor e vê que, na verdade, a gravidez é um grande milagre. Você gerar um filho tem tantas possibilidades, tantas chances, tantos processos ali para dar errado, que você conseguir engravidar e conseguir ter uma gestação é um milagre. Na verdade, não é algo tão simples quanto a gente pensa. E eu achei que eu ia pegar, engravidar, e aí ia engravidar de novo, que eu queria ter um monte de filho, e que ia dar tudo certo. Então, assim, foi muito difícil para mim.
Depois dessa perda, eu acho que eu encarei melhor. A gente nunca perdeu a fé, a gente nunca desanimou, a gente nunca desistiu, a gente nunca cogitou em desistir. Quando a gente perdeu o quarto bebê, quando a gente perdeu a Catarina, foi que a gente falou assim, precisamos fazer algo diferente. Conversei com o meu gineco, ele maravilhoso, já tinha feito todos os exames que poderia, não tinha identificado nada, falou, então vão para a reprodução humana, né? Vão. E a gente foi aí em 2 médicos e acabamos optando pelo Dr. Rodrigo Rosa, que na época ele foi indicado por 2 colegas que fizeram e com ele deram certo, e muito requisitado na época, demorou um tempo para a gente conseguir, mas aí eu ligava e falava, olha, eu já tenho todos os exames, não sei o quê, pelo amor de Deus. E aí eles conseguiram um encaixe, e realmente não foi identificado nada. Mas ele falou assim, Natália, vamos fazer de tudo para a gente segurar essa gestação. Então, aí eles entraram com a heparina, sabe, para coagulação, entraram com respaldo da parte imunológica, entraram com corticoide, entraram, sei lá, vários medicamentos. Muitos. Mas eram medicamentos orais. Injetáveis e orais, né? E aí foi quando a gente resolveu fazer realmente a fertilização para ter uma chance de ter um bebê saudável nos nossos braços, né? E vou tomar uma aguinha, toma uma água. Licença. Vou colocar também uma água, você que está nos acompanhando, tome água, é importante tomar água. A Natália vai falar depois também dessa parte da vida dela, de como virou vegetariana. É verdade. Mas quero saber dessa história, porque essa história para mim também é muito interessante, delicada, porque como você disse, toda mulher tem um ciclo ali, a gente fala, né, que é o relógio biológico batendo. Exato. E aquelas que ainda não são mães nessa idade, que até os 35 anos, fica com o coração apertado. Fica. E conta pra gente. Tá, então foi assim, quando eu resolvi fazer a fertilização, eu descobri várias coisas que eu antes não sabia. Então, por exemplo, a mulher ela tem uma reserva ovariana, que ela já nasce com essa quantidade de óvulos. E ao longo dos anos, você vai perdendo e também vai diminuindo a qualidade. Por isso que eles falam que a partir dos 40, 45 anos é mais chance de ter algumas síndromes, né? Por conta da perda de qualidade. Então, você vai perdendo qualidade, vai perdendo quantidade. Como eu engravidava naturalmente, a qualidade dos meus óvulos era ok. Fiz um exame de reserva ovariana, a quantidade era ok também. E aí, fui fazer o processo de fertilização, achando que eu ia ter aí no final vários embriões. E a verdade foi que eu tive um embrião. Eu coletei 8 óvulos, só 6 foram fecundados. Aí tem que esperar até o 5º dia para fazer biópsia. No 5º dia eu tinha um embriãozinho para ser biopsiado. Então eu tinha um só e ainda tinha que ver se esse embrião ia ser normal, ia ser legal, euploide, né? Normal não, euploide, para ser transferido. Foi aí 15 dias, 10 dias de uma agonia, que eu falei assim, gente, porque é muita grana que você investe numa fertilização. Desde aí, não só toda a parte médica, mas medicamentosa. Então, você tem que se organizar para isso. E aí eu pensava, como eu achei que eu teria vários embriões, a gente fechou uma tentativa. Eu falei assim, agora, se não der certo, tem que esperar mais um tempo para me organizar tudo de novo. E meu marido sempre muito tranquilo, calmo, que ele é o oposto de mim, né? Eu sou assim, voada, quero olhar para tudo. E meu marido é a calmaria, vai dar tudo certo, ele sempre falou para mim desde o começo, a gente vai ter a quantidade que a gente precisa, porque eu tinha medo também de ter muitos e deixar lá congelado e falar assim, mas e aí? Eu não vou colocar os outros congelados, eu vou deixar lá. Eu tinha um tabu nisso, até por isso que a gente demorou um pouquinho mais para ir para a fertilização. Eu tinha essa questão comigo. Mas, enfim, por fim veio que era um embrião euploide, que era menino, aí eu ia transferir. Só que quando transfere o embrião no endométrio. Meu endométrio, em todas as gravidezes anteriores, que você vê como uma camadinha branca assim no ultrassom, ele tem que estar numa espessura adequada.
que acho que é de 7 milímetros, não lembro. E o meu não chegava. Não chegava. O meu endométrio, que sempre foi bom, que eu nunca tive problema, não chegava na espessura. Demorei 6 meses para conseguir um endométrio adequado para conseguir fazer a transferência do Olavo. Enquanto isso, ele ficou lá congeladinho. E minha mãe chorava, que o neto dela estava congelado. E o meu pai falava, e aí, quando você vai pôr o picolino? Picolino. E aí ficou nessa. E até que no último mês, eu lembro que o médico falou que a gente teria que fazer uma injeção. Era R$4.000. E aí meu marido, mas como assim? A gente, né, já gastou tanto, tal. E eu falei assim, Dado, deixa, eu não vou tomar essa medicação. Tava perto do meu aniversário, eu vou pular esse mês, vamos descansar, depois a gente volta. Mas por desencargo, falei, vou fazer ultrassom mesmo assim, quando chegou o dia, para ver. O endométrio estava lá lindo, lindo, sem nenhuma medicação, em ciclo natural, pronto para transferir. Aí o médico falou, Natália, daqui 15 dias vamos transferir. E passou aquele protocolo gigante do que eu precisava fazer. Nesse dia a gente ficou tão feliz, que a gente foi comemorar, abrimos um vinho, namoramos e fizemos a Cecília. Foi o último dia que a gente teve relação antes da transferência. E aí essa é até uma história muito louca, porque todo mundo pergunta, né, como que vieram 2, se no final eu tive um embriãozinho só e era menino. Então, foi assim, o Olavo veio pela fertilização e a Cecília veio naturalmente. Teria a possibilidade do Olavo ter se dividido, que daí seriam 2 meninos idênticos, mas não, se fosse uma menina era realmente a 0 chance de ter acontecido, porque ele já tinha um material genético, né? Então, foi naturalmente. Por isso que eu falo que os planos de Deus, Esther, estão muito além dos nossos, sabe? Muito além. E Deus é muito maravilhoso. Eu já queria entrar com o processo de adoção, tudo. E meu marido não era muito a favor, então aí eu esperei. Enfim, e aí a gente vai vendo que, né, Deus, sorte a nossa, que a gente nunca desanimou, sorte que a gente nunca se revoltou, sorte que a gente não perdeu a esperança, sorte que a gente confiou. Então, assim, eu conheço algumas amigas hoje que passaram pelo processo e que deram certo, outras que ainda estão nas tentativas, e outras que ainda não se dão conta que o tempo está passando. Então, assim, o meu recado hoje, muito sério para as mulheres e de coração, que o meu médico sempre dá na rede social dele, Rodrigo Rosa, se vocês quiserem seguir, ele é ótimo. Se você chegou aí numa idade, você não pretende ter filhos agora, ou tem dúvida, porque hoje em dia, né, Esther, muitas mulheres não fazem questão de ser mãe, ok, tá tudo bem. A gente precisa mesmo desmistificar isso, que a mulher tem que ser mãe. Não, a mulher não tem que ser mãe. A mulher tem que escolher se ela quer ser mãe. Mas se você ainda tem dúvida se você quer ou não, ou se você sabe que você quer, mas o momento não é agora, e você já tem uma idade, passa por um médico de reprodução humana, congele os seus óvulos, congele óvulos de qualidade, tenha essa tranquilidade, porque talvez lá na frente a sua reserva ovariana diminuiu, a qualidade dos seus óvulos não estão legais. Então, assim, talvez não. Mas você vai querer correr o risco? Eu posso afirmar para vocês que é um processo delicado, difícil. Então, se você pode simplificar isso, simplifique. É uma dica, assim, de coração. E é delicado mesmo, né, essa situação. E eu ia até pedir para você falar com essas mulheres que estão tentando ser mães e não conseguem, mas você já deu o seu recado. E é muito bonito ver como vocês superaram tudo isso, né? E o seu esposo ali te apoiando sempre. Nossa. Isso é muito bacana. Meu esposo, Esther, ele foi assim, ele é maravilhoso, né? Mas nesse momento tão delicado, quando a gente passa essas dificuldades, é que a gente vê mesmo quem é parceiro, companheiro, né? E assim, ele não soltou a minha mão 1 minuto. E ele falava assim para mim, eu não é meu sonho ser pai. Eu quero ser por você.
E eu achava que ele falava isso para me agradar. E não, depois que a gente teve os bebês, ele falou, hoje eu não vivo sem meus filhos. Mas lembra quando eu te falei que eu não fazia questão de ser pai? Era verdade. Então, aí, tipo, foi uma prova de amor tão grande, sabe? Tão grande, porque... E suportar todos esses anos, sabe? Suportar todos esses anos, todas as dificuldades, todos os altos e baixos, que foi muito mais eu que tive do que ele, sabe? Tem que ser uma pessoa muito parceira, Esther. Tem que ser uma pessoa que, tipo, olha muito para o mesmo horizonte que você. Então, assim, os nossos filhos estão aí, são uns milagres e também é a maior prova de amor que ele já me deu até hoje, assim, sabe? Então, até a gente foi descansar, tiramos 2 dias aí agora nós dois, e a gente estava falando como é importante a gente escolher a pessoa, né? Com quem a gente vai passar o resto da nossa vida, porque como que é conversa, só a conversa, a companhia, 6 horas de carro de viagem, imagina se não for com uma pessoa que você tem, né, uma sintonia legal, e é tudo tão gostoso, tudo tão tranquilo, sabe? Então, ele realmente sempre foi meu parceiro, nunca largou da minha mão, nunca desistiu dos meus sonhos. Então, amor... Ai, que lindo! Espero que ele esteja vendo. Ele tá seguindo o Borboletando Podcast no Instagram, então acho que ele está. Bom. E aí chegou os bebês e como é Natália mãe? Ai, eu surtei. Na verdade, eu descobri que eram 2, porque antes do primeiro ultrassom eu sangrei muito, achei que eu tinha perdido de novo, fui no hospital, no PS, e aí a médica falou, ó, Natália, tá tudo bem com seu bebê. Aí ela fez ops, mas tem outro. Eu, não, doutora. Eu fiz fertilização, coloquei é um menino. Ela, não, mas tem outro. E me mostrava. Aí me deu um desespero, assim, porque eu trabalhava em UTI neonatal e eu sabia do risco de uma gestação gemelar. Eu sabia, por exemplo, que da minha história de aborto. Então, eu pensava assim, será que com 2, né, meu risco de aborto não vai aumentar? E foi, assim, um choque, foi uma alegria, mas imediatamente eu me tomei pela preocupação. E meu marido pulando alto de alegria, querendo contar para todo mundo. Mas, enfim, tive algumas complicações na gravidez, tive que fazer repouso e ganhei os bebês prematuros. Então, eles tinham 32 semanas. Eu tive uma pré-eclâmpsia gravíssima, fiquei também 3 dias na UTI e, como dizem os médicos, por milagre, não precisei de hemodiálise e saí muito rápido. Ouvia muito minha história nos corredores, que era um milagre, minha recuperação. Os bebês ficaram 39 dias na UTI, então eu falo que a fase do puerpério, que a mulher está lá com os hormônios todos bagunçados, eu passei no hospital, subindo, descendo a escada, sem sentir minha cesárea, tomava pito, de 3 em 3 horas no banco de leite, fazendo continha se o meu leite seria suficiente para eles, e forte, e feliz que os meus filhos estavam lá. Chorava, porque o TEINEL é uma montanha-russa, né? Então, ao mesmo tempo, sei lá, que eles estão bem, você entra, eles tiveram que ser entubados, e apareceu aí uma coisinha ou outra, e por mais que eu era fisioterapeuta de UTI-NEL, quando os meus filhos pisaram lá, eu falei assim, aqui eu vou ser mãe. Respeitei muitos profissionais, me coloquei na posição de mãe, expus a minha dor, expus as minhas dúvidas, sabe? Que às vezes eu falava assim, o que eu fui perguntar, sabe? Mas eu me permiti ser mãe. Me acolhi meus filhos, acolhi minha dor, acolhi meu momento, mas muito forte, muito leoa. Fiz de tudo que eu podia fazer para os meus filhos. No entanto, que a gente estava num flat do lado do hospital e eu não ia para o flat, só ia para dormir, porque minha rotina era 3 horas no banco de leite, ordenhar para tirar. Aí eu tinha visita deles, aí lá eles servem almoço para as mães que estão com os filhos na UTI, então eu almoçava lá mesmo e já ia de novo para a rotina de ficar lá. Então, assim, eu me senti muito leoa. Mas aí, quando eu fui para casa com eles, quando eu vi, consegui, tive os meus filhos, eles passaram pela UTI, tá tudo bem. Tive uma crise, sei lá, psicológica, psicótica, sei lá o que foi.
Eu sei que manifestou até em sintomas físicos, assim. A doutora Carol, maravilhosa, teve que vir até mim. E aí eu fiquei aí uma semana um pouco dopada de medicação. Ela falou que foi mesmo uma sobrecarga emocional, tudo, muita coisa que eu vinha, né, guardando, até que a gente foi tirando as medicações, tudo. E hoje eu continuo com continuo. E não largo. A doutora Carol fala assim, vamos reduzir isso. Até tem consulta com ela essa semana. Falei assim, vamos deixar do jeito que tá? Porque é muita coisa, né? A gente não pode querer dar conta de tudo e falar que a gente dá conta de tudo, que a gente é good vibes, porque é muita coisa, né? Por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente tenha um esposo que é parceiro, por mais que a gente tenha casa, alimento, trabalho, você olha assim, você só tem motivo para agradecer. É muita coisa, é muita informação, é muita rotina, é muito, né? Então, acho que a gente tem que se respeitar, não tem que querer ser Mulher Maravilha por aí, não, né? Nós somos humanos. Exato. Gente, nós temos a essência divina, mas o nosso lado humano grita. E eu acredito que deve ter sido pelo fato de você agarrar tudo. Eu acho que você realizou o seu sonho. Sou mãe, aí depois você ficou segurando tudo. Igual você disse, você nem sentia a sua cesárea. Não. E as minhas irmãs tiveram cesárea e quase morreram. Então, pra mostrar, o seu psicológico tava ali, guardando. E eu acho que a hora que veio o alívio, tô em casa, aí eu descarregou tudo. É igual criança, quando tá perto de mãe, começa a chorar, porque se sente acolhido num lugar seguro. Aqui eu posso chorar. E desaba. Isso, exatamente. E eu também não falei um detalhe que eu acho que contribuiu para toda a situação. Eles nasceram, eu lembro que quando eles nasceram, tinha a primeira placa lá no São Luís do Itaim, assim, você já ouviu falar de Covid? E quando eu saí da UTI com eles, teve o primeiro caso confirmado de Covid. Então, eles realmente nasceram aí, com a pandemia nascendo no Brasil. Eles nasceram em 2000? Em 2020. 2020, 2000, e 2020. acho que o primeiro caso foi em fevereiro. Foi para março, fevereiro para março. Então, eles tiveram alta 6 de março. Nasceram 26 de janeiro e tiveram alta 6 de março. Então, foi bem nessa época. E aí, pegamos pandemia. E aí você tem que ficar em casa com os bebês. E o medo dos meus bebês prematuros, sabe? Enfim, foi uma sobrecarga grande. Foi aí que decidimos. Meu marido trabalha em banco, na parte de TI. Estava, na época, home office por conta da pandemia. Foi aí que pensamos de voltar para cá. Você morava lá ainda? Morava lá ainda. Para ter uma rede de apoio, porque aqui estava minha mãe, minha sogra tinha vindo morar aqui com a Silvia, né, a filha dela, que eu contei a história de como a gente se conheceu, e tenho minha irmã mais velha, tenho tia, tenho avó. Aí ele, não, bora para lá, tô trabalhando no home office, depois a gente vê o que a gente faz. E aí, acho que faz 1 ano que ele voltou, 2 dias, e agora 3 dias presenciais em São Paulo. A gente sente muito a falta dele, porque eu falo, as crianças cresceram com o pai trabalhando em casa, mas ainda assim, a gente, quando senta, põe tudo na balança, vale a pena a gente continuar aqui pela qualidade de vida das crianças, pelo tanto de amor que eles recebem, de todo mundo aqui, pela ajuda que nós temos, enfim, pela qualidade do ar. O Olavo tem bronquite, então são várias coisinhas que nos fazem ainda permanecer aqui. Ai, que gostoso. Ainda bem que você permaneceu para eu poder te conhecer. Exatamente. E a gente contar a sua história. E você cozinha? Aí que nasceu a Natália vegetariana ou você já era vegetariana? Não, eu já era. Eu acho que eu me tornei mesmo declarada quando eu casei. Vão fazer 10 anos. Na verdade, Esther, foi algo muito natural. Porque a carne vermelha não me fazia bem. Assim, o meu aparelho digestivo não fazia digestão bem de carne vermelha. Então, eu nunca fui de carne vermelha. Então, e aí juntou com algumas questões, tanto ambientais, mas eu não vou falar que foram só ambientais, foi mais espirituais mesmo, que hoje em dia eu frequento tal, que a gente pode falar isso, acho que numa outra oportunidade, senão eu vou me estender muito aqui. Mas que eu entendi que a gente precisa aí buscar essa harmonia com todo mundo, né? Então, eu falo que hoje o meu maior objetivo é a harmonia, é um mundo de perfeita harmonia, né? Então, que estejamos aí em harmonia com os animais, com as pessoas, com a planta, com o meio ambiente, enfim, né? Eu não sou a natureba good vibe, porque eu como coisas ainda vindo de origem animal, como muito queijo.
E eu não sou também, por exemplo, vamos ver algo aqui. Eu amo uma mortadela que é uma porcaria, que não tem nada de bom, que eu nem sei o que tem, mas não tem nada de bom. Mas assim, é carne, é carne. Mas se eu tiver vontade, eu vou comer. Então é algo assim que, como eu te falei, que eu sou muito questionadora, eu não gosto de limites, eu gosto do caminho do meio, sabe? Então, diariamente eu faço minhas escolhas, até por conta de me fazer bem mesmo. Mas se me der vontade, salsicha também, olha, coisas que não valem nada. Salsicha também, às vezes eu não resisto, como uma salsicha, se bem que quando o molinho tá legal, eu falo que o sabor é o molinho que dá, né? Não é a salsicha. Mas, enfim, aí é isso. Por isso eu gosto muito de cozinhar. Eu aprendi a cozinhar quando eu fui para a faculdade. Minha mãe também nunca deixou a gente cozinhar. E foi na faculdade que eu aprendi a cozinhar, que eu aprendi a comer legumes, salada. E aí que eu comecei também a emagrecer, que eu sempre fui mais acima do peso. E também fazia educação física, comecei a praticar mais regularmente atividade física. Então, desde a faculdade aí, agradeço imensamente a Carol e a Letéia, que moraram comigo, que tiveram paciência, me ensinaram a cozinhar. Então, gosto muito de cozinhar, muito mesmo. Não sei cozinhar várias coisas elaboradas, mas o básico eu gosto. E meu marido fala assim para mim, eu fiquei um tempo sem cozinhar por causa da rotina que eu ficava com os bebês, aí voltei, né? Agora sou eu que faço a comida em casa. E aí ele fala assim, eu tava com uma saudade da sua comida. Aí ele vira e fala assim, amor, você vai ser aquela vovó que os netos vão gostar ainda de comer em casa. Faz aquele bolo, vó. Então eu gosto, é uma terapia. E eles também são vegetarianos? Não. Quando eles nasceram, eu queria muito que fosse. Mas aí eu não tive estrutura emocional para bancar isso com meu marido e com a família. Como eu precisava muito de rede de apoio, era muito choque que eu tinha que trazer naquele momento e eu realmente achei que isso não seria necessário. Eu acho que assim como a espiritualidade, a alimentação eles também podem escolher quando eles estiverem mais conscientes. Eu acho que a minha obrigação como mãe da religião é levar para um bom caminho, ensinar, né, os princípios de Deus, e na alimentação é estar ofertando boas coisas, né, e depois eles vão fazer as escolhas deles de acordo com o que eles sentirem no coraçãozinho. E eles são lindos, ativos. Eles são. E gostam de dirigir indo para a escola. Um dia de totoca, outro dia de bicicleta. De fofos. Patinete, eles são demais. São muito lindos mesmo, eu acompanho seus stories. Hoje teve Dia das Mães, apresentação no Dia das Mães, muito legal, muito gostoso. Ai, que incrível, parabéns, viu? Muito obrigada. E com os bebês, nasceu a sua nova profissão? Nasceu, porque aí como estávamos em pandemia, eu com os bebês prematuros, falei, não vou voltar para o hospital em plena pandemia, né? Fora já as outras vírus que a gente pode trazer para casa, mais essa, né? E era tudo tão desconhecido. E aí me surgiu a oportunidade, através das minhas irmãs maravilhosas, que eu amo de paixão, a Bia Altafim e a Diana Fernandes, né? De estar ingressando aí no marketing digital. Elas me deram a primeira oportunidade de estar gerenciando a rede delas. E elas estão comigo até hoje, né? Com a LGPD Legal e com a Bia Altafim. E aí eu me apaixonei, eu vi assim, eu sempre tive uma responsabilidade muito grande de estar fazendo o bem com a minha profissão. E eu falava, mas como que eu vou fazer o bem com o marketing digital? Aí eu tive que, né, me reinventar aí, olhar tudo por um novo ângulo. A rede social é uma forma de você estar levando conteúdo de forma gratuita. Pode chegar em qualquer lugar do mundo. Você pode ajudar qualquer um com o seu conteúdo, desde que seja de qualidade. Então, eu entendi uma rede social vindo aí do social mesmo, sabe? E também, quando eu faço um trabalho bem feito, as clientes me mandam, olha, enchi minha agenda, Nath, dá uma pausada aí, para de impulsionar, já preencheu, olha, não sei. Sabe, eu também ajudo a outra pessoa a conquistar as coisas para ela, para a vida dela, para a família dela. Então, eu vi aí um lado muito bom de tudo isso. E aí me apaixonei. Hoje eu faço vários cursos e não quero mais parar. Cada hora outra formação. Outra formação. Cada hora eu quero fazer uma coisa aí para estar agregando aí no meu trabalho. Eu amo muito.
Isso que Hoje eu o tô social fazendo. media, então explicando para aqueles que acham que é só fazer o post, o que que é o social media? Não, o social media, na verdade, ele vai cuidar das suas redes, né, e de toda estratégia no digital. Então, por exemplo, você, Esther, chega para mim e fala assim, eu sou locutora e eu quero uma estratégia digital. Então, eu vou fazer toda a sua estratégia digital e de acordo com as redes interessantes para você, eu vou gerenciar as suas redes também. E nesse gerenciamento de redes, não é só fazer posts para Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. É assim, ter uma estratégia. Qual o seu objetivo? O que você quer com isso? Porque às vezes não é só conversão. Às vezes não é só vender o seu produto, o seu serviço. Em que momento que você está do seu negócio, né? Então, é muitas coisas aí que a gente tem que entender para a gente fazer, para a gente gerenciar uma rede social de uma forma efetiva. Então, eu faço um calendário estratégico, eu faço todo o design, a legenda, as hashtags profissionais, acompanho todas as métricas, te entrego relatório de desempenho no final do mês. Então, é uma série de coisas aí que a social media faz e que as pessoas não têm conhecimento, né? Então, eu falo, é muito mais... a gente põe a mão na massa, muito, mas tem uma cabecinha muito pensante ali na hora de pensar no seu negócio, na sua estratégia. E até semana que vem, posso já soltar um spoiler aqui? Claro, primeira mão, hein? Primeira mão, gente, não fiz nenhum design ainda. Quinta-feira que vem, às 19 horas, vai ter uma live com as meninas da Go Mais Empreendedoras, com a Bia e com a Monique, onde vamos falar a importância do marketing digital depois de um negócio bem estruturado. Porque, olha, Esther, vou te contar uma coisa. Conta. Olha, é um assunto delicado, porque eu acabo perdendo cliente que não compreende. Então, por exemplo, chega uma cliente para mim e fala assim, olha, eu sou esteticista e quero que você gerencie o meu Instagram. Ah, tá. Mas quais são os seus serviços? Quais pacotes que você vende melhor? Quais são os mais lucrativos? Que região que você atende? E faço umas perguntas básicas para eu entender o negócio, para eu fazer as estratégias, e não tem nada definido. Não tem missão, visão, valores, não tem nada. Simplesmente quer que faça um marketing para aproveitar, para mostrar e indo clientes. Eu não acredito nesse tipo de trabalho, porque eu não acredito que esse trabalho vai trazer um resultado para minha cliente. Então, eu falo, peraí, vamos estruturar primeiro, encaminho, né, para as meninas, ou encaminho para o Sebrae mesmo, tem vários cursos gratuitos e ferramentas que te possibilitam estar estruturando o seu negócio. E depois a gente conversa. E algumas clientes não entendem, ficam um pouco chateadas, enfim. Então, eu vou estar conversando um pouquinho com elas nessa live sobre a importância, né, que é o marketing digital, mas que ele é apenas um pilar dentro da sua empresa. Você não vai ter resultado efetivo, você vai jogar dinheiro fora se você não entender essa totalidade aí, todos os pilares importantes para a sua empresa. É uma rede, né? É uma rede. Quero mandar um beijo pra Bia, sei que ela tá assistindo. Eu fiz um curso com ela de gestão de tempo. Então, Bia, beijo, viu? Não é porque é minha irmã, mas é demais, não é? Ela é. Como a Di também. A Di também tá assistindo. Também. Beijo, Di. Mas, Natália, pra você acha que você chegou assim num ponto da sua vida que você tá satisfeita? Ou você gostaria de alcançar muito mais? Eu sempre estou satisfeita e eu sempre quero mais, Esther. Então, por exemplo, eu sempre sou grata pelo que eu tenho hoje. Mas, assim, é claro que eu quero mais, eu quero muito mais, sabe? Eu quero muito mais para a minha vida profissional, eu quero muito mais para a minha família, eu quero muito mais para as pessoas que estão ao meu redor, quero muito mais para o nosso município, para a sociedade. Eu acho que eu vou ser uma eterna, assim, sonhadora e incansável. Incansável, assim, no sentido de busca de melhorias mesmo para tudo, sabe? Eu sempre acho que dá para alcançar mais, mas sempre tenho meu coração muito grato no aqui, no agora, no que eu tenho. Então, é isso. Tipo, hoje eu sou realizada muito. Pensei que eu
teria tudo que hoje eu tenho? Jamais. Mas eu quero mais, quero muito mais. Tem muita vida ainda para acontecer. Tem muita vida, tem muita gente aí nesse mundão, né? Tem muita gente pra gente ajudar, pra gente conhecer, muita conversa pra gente... Com certeza. E nós temos um bloco aqui, um quadro, Joia. que chama Bater de Asas. Produção, nós vamos agora para o Bater de Asas. Ai, meu Deus, o que é isso? Quadro Bater de Asas é por causa da borboleta. A borboleta, ela bate, Nath, 32 vezes a asa por segundo. Por segundo? Por segundo. Então, é coisa assim muito rápida. Então, eu vou te fazer uma pergunta, vou lançar uma frase e você completa ela pra mim. Ai, meu Deus. Com uma palavra ou com uma resposta, mas desde que seja curta, tá? Joia. Então, é uma coisa, bater de asas mesmo. 32 vezes por segundo. Minha cabeça pensante vem muitas coisas. Se eu dar uma engasgada, eu respiro e respondo, vai. Tá bom, então vamos lá. O que mais gosta em mim é? Minha família. O que menos gosta em mim é? Meus colotinhos aqui do lado. Acho que toda mulher, meu Deus, é pochete, é pochete. Eu não suporto. Mentira. Eu amo. Minha família de novo. Tenho profundo respeito por. Deus. Uma pessoa que é referência de vida pra mim. Meu pai. Eu tenho medo de. Não ter o amanhã. Eu sou consumista de. Roupa. Ai, adoro. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria? Não. Nada. Você acha que não mudaria nada da sua vida? Não. Acho que tudo realmente foi um processo para eu estar aqui hoje. Ai, que lindo. A palavra que define Natália Garcia Oliveira. Compaixão. Compaixão. Eu acho lindo, quando a gente separa, é compaixão, fazer tudo com paixão mesmo. Esse foi, então, o nosso quadro Bater de Asas. Natália, obrigada. Nós estamos chegando ao final, mas temos mais um quadro aqui no Borboletando Podcast. Nós vamos para ele agora, que é o quadro Metamorfose. A Ana é uma pessoa muito especial na minha vida, porque eu sei que eu posso contar com ela pra tudo e sempre que eu tiver algum problema eu posso conversar com ela, que ela vai me ajudar. Ela sempre foi uma pessoa que buscou ajudar os outros e ela sempre esteve presente em todos os momentos que eu precisei. Então ela é uma pessoa muito especial, ela também é super alegre, então sempre que eu tô perto dela eu fico mais feliz e eu só posso agradecer de ter uma pessoa como ela na minha vida. Um beijo, Ná. Te amo. A Ná, Te ou amo. melhor, a Tia Ná, Meu é uma pessoa muito importante pra mim. Sempre me ensina muita coisa, dando bons conselhos, boas dicas sobre tudo. Desde os meus estudos até o meu relacionamento com todas as pessoas, ela sempre me ensinou a criar minha própria personalidade. E sempre quando a gente tá junto, a gente dá muita risada e se diverte muito. Só tenho pra agradecer ela por tudo que ela me ensinou e vem me ensinando sempre. E isso é ao meu lado sempre quando eu preciso. Que honra, Natália, falar aqui de você. Essa homenagem pra você. Você é uma pessoa incrível, inteligentíssima, né? Aprendo muito com você. Sou muito grata por tudo que você faz, os relatórios que a gente faz juntas. É perfeito você é perfeita em todos os detalhes. Né? Além de ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, né? Mãe dos meus sobrinhos que eu amo tanto, a Ceci e o Lavo. Gratidão por tudo, comadre. Você merece tudo de melhor. Um super beijo, amo muito você. Bom, tô aqui para prestar essa homenagem a essa pessoa tão maravilhosa, né? Um exemplo de mulher, no qual se dedica aí ao lar, né? Se dedica aos filhos, dar o seu melhor todos os dias, né? Uma mulher guerreira, né, que se enfoca no trabalho, mas a princípio dela não tem nem o que falar. É uma pessoa com virtudes,
é uma pessoa que está de prontidão em ajudar e ter compaixão com as pessoas. Bom, não tem... As qualidades dela são inúmeras. Bom, e eu só tenho a agradecer de ter a companhia e de compartilhar o meu dia a dia com ela. Ná, te amo e é isso, parabéns. Te amo, é uma vida. pessoa de coração enorme, ama ajudar as pessoas, tem prazer em ver o outro feliz e não mede esforços para isso. Mas como irmã, ela é sensacional. Ela é companheira, ela é amiga, ela é fiel, esteve comigo em todos os momentos da minha vida, dos mais tristes aos mais felizes. De madrugada, quando éramos crianças, ela passou uma boa parte da nossa infância. Quando eu tinha muito medo de dormir à noite, ela passava as madrugadas de mão dada comigo. E assim somos até hoje, sempre de mãos dadas. E não posso deixar de falar também da tia carinhosa, amorosa que ela é. Nath, eu te amo e te admiro muito. Continua essa pessoa determinada, amorosa e autêntica que você é. Não é fácil falar de uma pessoa que a gente ama tanto, que é tão importante na nossa vida, né? A Ná, ela é a minha irmã, ela é o meu exemplo, ela é a minha melhor amiga, ela sempre foi a minha confidente, com quem quando as coisas apertaram é com ela, pra ela que eu corro, pra ela que eu vou. É uma das pessoas assim mais sensatas e com pensamento claro que eu conheço. Se tornou uma mãe incrível, uma esposa incrível, construiu uma família maravilhosa, profissional corajosa, talentosa, esforçada. Ná, eu morro de orgulho de você. Eu te amo de todo o meu coração e você sabe que você sempre pode contar comigo. Te amo. Oi, Natália. Oi, Nath. Oi, docinho de leite. Minha filha querida, que o papai ama tanto, que me deu muito carinho, me dá muito amor, que eu tenho muito orgulho. Você é especial para o papai e é a flor mais bela do meu jardim. Te amo muito. Um abraço do teu papai Mauro. Oi, filha. É linda, maravilhosa, que eu amo muito. Não é difícil falar sobre você. Uma filha encantadora, uma mamãe perfeita, uma esposa dedicada, uma profissional brilhante. Tenho muito orgulho de você e te amo infinitamente. Você é um pedaço do meu coração. Te amo, mãe. Te amo. Morro de orgulho de você. Beijo. Ai, que lindo! Esse foi o nosso quadro. Surpresa pra você. Como que tá o coração? Meu Deus do céu, já tive que beber água aqui umas 2 vezes com o nozinho aqui. Falei, não vou me aguentar firme aqui. A emoção, eu sou muito sensível, emotiva. Eu sou também. Quase chorei. É. Outras pessoas tinham também coisas pra dizer pra você, mas como a gente sentiu o friozinho na barriga, elas também sentiram. As suas irmãs tentaram gravar com gêmeos várias vezes. Não. Mas você não desgruda dos gêmeos? Não, imagina, E nem em um alguns minutinho. momentos, eles também que estavam com elas não conseguiram, eles não param. Não param, Mas 3 incrível. anos não param. E assim, uma personalidade, fazem só o que querem, sabe? 3 anos essa fase. Mas foi Natália, maravilhoso. agradeço Nossa. muito. Mas antes de dizer tchau, tenho mais uma coisinha. Ai, meu Deus. Eu tenho aqui um espelho pra você. Olha. Eu quero que você olhe pra você nos seus olhos e diga algo do fundo do seu coração que talvez você nunca tenha dito pra Natália de hoje, ou algo que você já tenha dito, mas queira repetir, algo que você traga no seu coração mesmo forte pra você mesma. Eu acho que o que vem forte no meu coração, assim, Esther, é pra, tipo, obrigada, Ná. Obrigada por estar aqui, obrigada por não ter desistido, obrigada por não desistir, nunca.
Eu acho que é isso. Que lindo. Obrigada. Nath, é isso. Muito o obrigada. Nosso Borboletando Podcast. Amei recebê-la aqui. Você é a nossa primeira Borboletando Podcast, nosso primeiro episódio. Nossa, a conversa foi maravilhosa. Espero não ter falado mais do que a boca, como sempre. Nem sei quanto tempo faz que a gente tá aqui. Produção? Produção, quanto tempo? Oh, meu Deus! E olha, eu falaria mais 1h30. Muito gostoso. Amei os quadros. Parabéns, te desejo muito sucesso, Esther. Você é muito talentosa, sua voz é linda, você é inteligente. Obrigada. Espero que essa borboletinha azul voe muito longe. Que Deus abençoe imensamente, viu? Amém, amém a nós todos. Foi muito bom estar aqui, 1h30 que passou em 10 minutos. Foi muito rápido, eu nem percebi o tempo. Então, eu agradeço imensamente. Parabéns pela pessoa que você é, a profissional que você é. Santa Cruz está ganhando muito com a social media que você é. Toda a nossa região também, não sei se você está atendendo a região. Atendo. Então, pessoal da região, pessoal de Santa Cruz. E também a pessoa incrível, inspiradora como pessoa. Nós precisamos mesmo buscar harmonia cada vez mais nas nossas relações, não só dentro de casa, mas com todos que convivem conosco, seja no ambiente de trabalho, na escola, na rua, porque a gente vive o coletivo, a gente não é uma ilha. Então, achei incrível a sua história, tudo que você compartilhou conosco e sou grata por isso. Muito obrigada, eu quem agradeço, Esther. Muito obrigada. E você que nos acompanhou até agora, agradeço. Quero fazer um agradecimento a 2 pessoas também, além do César, da agência Lançadoria, que é o meu marido, Tom, que me apoiou muito para estar aqui hoje. A gente tem a brincadeira que faz assim, né? Ele ficou fazendo hoje o dia todo. Então, agradeço muito, viu, amor? Te amo. E agradeço a Carol, que eu brinquei com ela, minha amiga, que ela é minha assessora, porque tudo que a gente estava preparando para o podcast, perguntei, falei, vou te agradecer no Borboletando Podcast. Então, muito obrigada. Esse foi o nosso primeiro episódio e eu quero que você guarde a frase. Durante a vida, durante a caminhada, é que a vida se transforma. Então, caminhe. Borboletando significa caminho, que é sinônimo de borboletar, que é transformar. Então, leve isso no seu coração, viu? E muito obrigada pela sua audiência, por você estar aqui conosco. Deixe o seu like e compartilhe com as pessoas o nosso primeiro episódio do Borboletando Podcast. Até o próximo.